quais são as estratégias alternativas às transações, né? Se eventualmente a gente avalia, né, para o nosso cliente, a gente faz uma avaliação no sentido de que as transações tributárias não prestam, não servem para ele, a adesão ao PERT, se eventualmente ele for reaberto, também não serve para ele, não serve um negócio jurídico processual, não serve uma dação em pagamento de bens imóveis, não serve fazer simplesmente um parcelamento ordinário, um parcelamento simplificado. O que a gente vai oferecer para ele, né? O que a gente pode dizer? Olha, não vale a pena a gente ingressar em nenhuma dessas modalidades de negociação, mas o que a gente pode fazer, né? O que eu posso falar para o meu cliente fazer se a ideia não for entrar em uma transação tributária, entrar em um acordo com a Fazenda? Bom, primeiro aspecto, né? Os débitos que estão inscritos, ou os débitos que estão lá no conta corrente da Fazenda, todos eles têm uma origem, todos eles referem-se a uma ou mais espécies de tributos. E todas essas espécies de tributos, vocês devem saber, tanto quanto eu, muitas delas, todas elas, algumas delas, comportam discussões em relação à sua exigibilidade, né? Então, é muito certo, é muito provável que uma grande parte dessa dívida, uma boa parte dessa dívida, seja correspondente a tributos que são indevidos, né? Então, eu posso efetivamente oferecer para o meu cliente um elemento alternativo para que ele busque uma solução alternativa, né, às transações, porque a transação simplesmente o que é? O parcelamento simplesmente o que é? O negócio jurídico processual simplesmente o que é? Confessar um débito e seguir em frente, e parcelar, né? Seja ele com redução de juros, multas ou encargos, seja ele simplesmente parcelar sem nada, né? Sem nenhum tipo de redução. Então, o que a gente pode propor para o contribuinte fazer, para o nosso cliente fazer? Procedimento de revisão fiscal, primeiro elemento, né? Buscar soluções de procedimento de revisão fiscal. E hoje no mercado existem diversos aplicativos. Eu recentemente contratei tenho instalado aqui no meu computador, é um aplicativo baseado na web, que me permite, a partir de documentos fornecidos pelo contribuinte, documentos fornecidos pelo cliente, e documentos gerados em arquivo texto, gerados em planilha, gerados até em PDF, você imputa esses documentos lá no sistema, o sistema vai te dizer onde é que tem elementos que podem trazer algum tipo de redução, né, porque foram lançados de forma equivocada pelo contribuinte. Então, primeiro aspecto, procedimento de revisão fiscal. Revisão, onde cabível, dos lançamentos efetuados tanto pelo fisco quanto pelo contribuinte, que ainda tenham essa possibilidade. Então, né, tem todo o prazo decadencial aí para você fazer isso, em busca de identificar eventuais equívocos e possibilidade de ajuste na forma em que efetuados originalmente. Então, os lançamentos podem ter sido feitos com erro, os lançamentos podem ter incluído débitos que já foram reconhecidos como indevidos pelos tribunais superiores, tá? Que tem essa possibilidade. Historicamente, os contribuintes têm buscado, através da atuação de profissionais especializados, executar procedimentos de auditoria, objetivando identificar a necessidade de ajustes que possam diminuir a carga tributária, o que pode resultar em uma redução igualmente do passivo. Então, o que a gente ouve falar hoje muito é pessoas, profissionais, empresas oferecendo recuperação de crédito tributário, né? Só que recuperação de crédito tributário é o quê? Obtenção de restituição, obtenção de devolução de impostos pagos. E se os impostos não foram pagos? Eu vou restituir o quê? Que recuperação de crédito tributário que eu vou fazer? Eu tenho que oferecer para o meu cliente a possibilidade de retirar do passivo dele uma parte do débito. Reduzir o débito dele. Não vai recuperar crédito porque ele não pagou. Tem que reduzir o débito. Então, da mesma forma que eu tenho elementos para recuperar o crédito tributário que foi evidentemente pago, né? Recuperar o crédito de tributos que foram pagos indevidamente, foram pagos a mais, foram pagos de forma equivocada, eu também tenho o direito de tirar do meu passivo crédito tributário que é indevido,
Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de eu recuperar crédito, eu vou diminuir o passivo do meu cliente. E isso ele espera que você faça, é evidente. Se ele não pode pagar R$1 milhão, talvez ele não possa pagar 700, talvez ele possa pagar 300, né? E, muitas vezes, o que acontece? Você pode, através de um projeto, de um processo de revisão, procedimento de revisão fiscal, você reduz aquele débito e ainda ele entra num programa de parcelamento, ele entra numa transação. Então, o débito que era de 1 milhão pode cair para 700. Ah, mas 700 ele já não tem dinheiro para pagar, mas pode cair para 300. E 300 ele pode pagar, vamos dizer assim. Tá? Então, você apresentou para o seu cliente uma solução compartilhada. Existe um benefício sendo concedido pelo Estado, que é aquele benefício dos créditos, né, da redução dos débitos, os juros, multas, encargos legais e outros elementos que a gente já falou aqui. E também tem a solução que você está oferecendo para ele, que é o de fazer uma revisão fiscal em busca de créditos tributários que são indevidos. E aí, como é que a gente procede isso, assim, numa fase preliminar? Retificação dos documentos fiscais de lançamentos tributários, né? O que pode ser, evidentemente, objeto de gestão pela sua parte, né? Não é você que vai fazer essa retificação, você vai coordenar a pessoa que vai fazer. Então, se você é um advogado, você pode coordenar um contador a fazer isso. Se você é um contador, você pode coordenar alguém da sua equipe a fazer isso. Né? Então, você fica na gestão desse trabalho, né? Ah, mas eu não tenho equipe, então faça você mesmo, né? Eu, particularmente, no início desse trabalho, eu fazia tudo. Eu não tinha ninguém para fazer para mim isso. Eu fiz, aprendi e agora eu faço a gestão. Eu consigo hoje orientar as pessoas que estão sob o meu comando a fazer esse trabalho, né? De busca de retificação de documentos fiscais e lançamentos tributários. E outra, quando a dívida já está inscrita, né, o crédito tributário já está inscrito em dívida ativa, eu posso fazer o pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa. Né? Então, existe esse procedimento regulamentado no âmbito da Fazenda Nacional. Revisão de débitos inscritos em dívida ativa. Então, eu faço o pedido de revisão com base nos elementos que eu sei que são concretos e que podem reduzir o débito, né? Em especial quando a gente fala de crédito tributário que já teve o reconhecimento de sua inexigibilidade pelos tribunais superiores. Às vezes nem houve ainda o reconhecimento da exigibilidade, mas a gente tem elementos para poder ingressar com pedidos, inclusive baseado em decisão judicial, né? Então, é uma forma, é uma estratégia de administração do passivo fiscal? Sim, porque eu estou buscando o reconhecimento tanto do Poder Legislativo, na verdade, eu busco o reconhecimento pelo Poder Legislativo de um direito que eu entendo que é meu, né? Que é de não sofrer a incidência de determinado tributo, né? Então, não foi julgado pelo STF ainda, mas a gente não tem a possibilidade de ingressar com a ação contestando aquilo, pedindo a suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário enquanto não se resolve a pendência, enquanto não se resolve o litígio? Temos, né? Então, façamos isso, tá? Outra estratégia de administração do passivo fiscal. Então, a primeira seria revisão, né? Procedimentos de revisão fiscal. Primeira estratégia alternativa. Segunda, desenvolvimento e execução de estratégias processuais, né? Então, assim, eu resolvi, eu vi que eu não tenho possibilidade de fazer uma transação tributária, não tenho possibilidade de fazer um parcelamento especial. O que eu vou fazer? Desenvolver e executar estratégias processuais, né? Então, eu vou apresentar medidas de defesa, impugnações, recursos e demais atos processuais administrativos e ações judiciais, objetivando a contestação de determinados itens das exigências fiscais, fundadas em questões legais, constitucionais, além de outras baseadas na doutrina e jurisprudência. Historicamente, as exigências tributárias vêm rendendo diversas discussões judiciais e, em muitos dos casos, com vitória do contribuinte. Então, isso aqui é o trabalho, né? É o trabalho, digamos, ordinário do advogado no contencioso. Ele vai entrar com defesas de execução fiscal, ele vai entrar com exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal, ou vai ingressar com ações proativas, né? Ele é que vai ingressar com ação requerendo o reconhecimento da inexigibilidade de algum tributo,
né? Ele que vai entrar com a ação pedindo, olha, eu quero o reconhecimento da não incidência do PIS e da COFINS sobre o ISS, com base no julgamento que já houve lá no STF do ICMS, né? Eu vou buscar o reconhecimento de que não incide contribuição devida a terceiros, né, junto com as contribuições previdenciárias, sobre a parte da folha de salários que exceder 20 salários mínimos, né? Então, eu tenho elementos para ingressar na justiça contestando determinadas exigências tributárias como forma de fazer com que aquela dívida reduza e, ao mesmo tempo, eu faça com que ela obtenha a suspensão da sua exigibilidade, né? É um direito meu. Esse é o trabalho corriqueiro do advogado. Ir atrás de elementos, ir atrás de formas de contestar a existência daquela dívida, né? Por quê? Porque existem créditos tributários incluídos lá dentro da dívida, lá dentro daquele passivo fiscal, que são indevidos. E se eu entrar numa transação, se eu entrar no parcelamento, eu vou confessar aqueles débitos. Mesmo que sejam débitos indevidos, o que eu vou fazer? Eu vou estar confessando. Eu vou pagar um débito cujo fato gerador não existe, né? Ah, ok, alguém vai falar assim, não, espera um pouquinho, mesmo que eu faça um parcelamento, uma transação, depois eu posso contestar isso, né? Porque não é possível a incidência de um tributo sobre o fato gerador que não exista. Isso já foi reconhecido pelos tribunais superiores, né? O STJ já reconheceu isso. Eu posso contestar depois da confissão? É possível. É possível de ganhar? Também é, né? Existe aí uma expectativa de êxito possível. Mas não é mais digno que você ingresse com uma ação judicial antes de fazer a confissão, já que você tem o direito de contestar esse tributo, tem o direito de contestar esse lançamento? Você não pode reduzir a dívida do seu cliente através desse procedimento? Pode e deve, é o seu trabalho, né? Então, você, como advogado, tem que oferecer ao seu cliente uma solução de redução do passivo fiscal dele. Quem está oferecendo a solução de redução do passivo fiscal através dos parcelamentos de transações não é você, é o governo, né? É o Estado que está oferecendo para o seu cliente. Ele que está dando uma solução, entre aspas. Você tem que dar uma solução que seja mais coerente com a realidade. Você vai dar uma solução de redução dos tributos desse cidadão, do seu cliente, tá? E a terceira estratégia seria o desenvolvimento de estratégia de proteção do empreendimento, tá? Estratégia de proteção do empreendimento. O que é isso, né? Existem ferramentas legais disponíveis que podem ser utilizadas para a proteção econômica, tanto de empresas quanto dos seus sócios. Aí tem que enfatizar isso aqui, né? Quando não existir atos dolosos ou de fraude, objetivando o locupletamento ilícito, né? Salvo nos casos de sonegação fiscal, salvo nos casos de fraude, né? Que aí pode ser muito mais difícil de defender, em que pese haja possibilidade de defesa, haja possibilidade de vitória. Oswaldo está me chamando. O que houve aí, Oswaldo? Só um minutinho. Pode prosseguir, tudo ok. Você quer falar comigo, Oswaldo? Escreve aqui no WhatsApp, eu não consigo atender. Ah, beleza. Não, tô acompanhando aqui. Ok, vamos seguir. Desculpa aí, pessoal, que eu recebi a mensagem do meu sócio, achei que tinha caído o sinal, mas tá tudo certo. Foi só uma travada aqui no vídeo, não sei se vocês viram aí, mas aqui tava tudo certo. Eu tenho que obedecer meu sócio, ele que manda aqui, pô. Não posso deixar de atender o caso, senão ele me manda embora. Então, desenvolvimento de estratégia de proteção do empreendimento. Então, desde que não haja, evidentemente, uma fraude, né, uma sonegação que inspire aí a não possibilidade da gente ter um elemento de defesa, tá? Isso baseado em quê? Né? A concessão de personalidade jurídica às empresas, né? A concessão de personalidade jurídica tem como um dos seus fundamentos
exatamente a sua distinção em relação às pessoas dos seus constituintes. Então, não se mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra. As pessoas que fazem parte daquela pessoa jurídica não são a pessoa jurídica, são pessoas distintas, tá? Então, tem como um dos seus fundamentos exatamente a sua distinção em relação às pessoas dos seus constituintes, de modo que, havendo a possibilidade de sua permanência, permanência do quê? Permanência da personalidade jurídica, né? Não, havendo o risco de não perder a personalidade jurídica, podem ser desenvolvidas estratégias objetivando não seja perdida, né? Desenvolver estratégias que evitem que a personalidade jurídica seja quebrada, tá? E assim ser possível limitar a responsabilidade tributária àquela empresa, né? Ao patrimônio daquela empresa, evitando a assunção de obrigações que excedam a sua capacidade real de pagamento, tá? Quais seriam os elementos que, de início, já permitem que haja a manutenção da personalidade jurídica, né? Evitando o risco de contaminação do patrimônio dos sócios, né? A manutenção da empresa ativa sob os aspectos legais e regulatórios, ainda que a empresa esteja inativa economicamente. Porque uma coisa é você parar de trabalhar, fechar as portas. Outra coisa é você manter o cumprimento das obrigações tributárias, ainda que você não tenha movimento econômico. Você tem que continuar entregando as declarações. Você tem que continuar tendo um estabelecimento, uma sede, um endereço físico em que você possa ser encontrado para receber intimações, receber visita de fiscal, receber mandado de citação e etc. Você não pode simplesmente desaparecer do mapa. Por quê? Porque aí que vai acontecer, isso também já foi definido pela STJ, a dívida vai ser trazida solidariamente para o sócio, para o gestor, para aquele responsável da empresa. Então, o ideal é que você tenha, que você mantenha a empresa ativa do ponto de vista legal, regulatório, cumprindo as obrigações tributárias, acessórias, né, os deveres instrumentais, tendo o endereço físico, mantendo o seu registro na prefeitura, no estado, na Receita Federal, na junta comercial, né, tudo regular. Você pode até trazer o endereço da sua empresa para sua casa, não tem problema nenhum. Mas aí vai contaminar o patrimônio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode manter o endereço na sua casa. Vão penhorar o meu sofá, a minha televisão de 60 polegadas. Não vão penhorar. Não vão penhorar. Por quê? Porque isso aí é bem bem pessoal, bem de família, né? Bem de família seria o imóvel. Como é que é o nome quando é um bem de uso, né? Geladeira, por exemplo, não pode ser penhorada. Né? O meu carro vai sempre... Não, o carro não está no nome da empresa, o carro é seu, é o nome da pessoa física, a menos que esteja o nome da empresa, né? Aí pode acontecer de ser penhorado. Então, o fato de você manter a empresa ativa já é uma estratégia de administração do passivo, né? Pode acontecer desse débito um dia prescrever e você não pagar. Basta que você não faça com que esse débito seja cobrado da pessoa física, que contamine o seu patrimônio, tá? E, além disso, estratégias para a constituição de outras sociedades com os mesmos ou outros sócios. Aí tem que ser avaliado de uma forma muito criteriosa. Porque nada impede uma pessoa física que é titular de uma empresa constituir outra. Nada impede. Mas ele tem dívida na outra. Não é que ele tem dívida na outra. A outra empresa tem dívida e a pessoa física é sócia dela. Ele pode ter problema para constituir? Pode. Pode ter problema para obter crédito? Pode. Né? Então, tem que fazer um planejamento, né? Tem que buscar uma solução alternativa. Ele pode constituir uma empresa com outros sócios, né? Pode colocar laranjas, vamos dizer assim, para constituir uma empresa para ele trabalhar? Pode, nada impede, isso não é ilegal. Isso não é ilegal. Né? Não é ilegal. Você colocar pessoas da sua confiança como sócio de uma empresa e você ser o gestor daquela empresa, você ter amplos poderes para gerenciar aquela empresa. Isso não é legal. Você pode continuar com o seu empreendimento, mesmo tendo dívidas numa outra empresa. Então, essas são estratégias alternativas à
transação tributária, as negociações tributárias, que podem ser aplicadas de forma isolada ou concomitante às transações, né? Então, quando a gente fala na possibilidade de revisar o passivo fiscal, na possibilidade de entrar com pedido de revisão de débito escrito em dívida ativa, é possível fazer isso e também entrar com a transação, né? É possível fazer as duas coisas, tá bom?